E aí, meu amigo do Esporte Like, vamos falar aqui do Mauro César Pereira, que está falando um pouco aí sobre o treinador do Botafogo, né? O David Ancelotti, né? Onde ele fala perfeitamente que se não fosse esse sobrenome, ele jamais estaria treinando o Botafogo, né? Então ele faz até essa provocação aí. Será que ele, se não tivesse esse sobrenome aí, se o pai dele não fosse o treinador da seleção brasileira, o grande Carlos Ancelotti, será que ele estaria treinando o Botafogo? Então o Botafogo fica aí trazendo treinadores e não consegue emplacar aí. O Botafogo começou até bem com ele, mas agora a coisa está desandando e o Mauro César traz toda essa perspectiva aí. Vamos ver a fala dele e depois a gente conversa mais. O David Ancelotti é um negócio, para mim, inexplicável. Como é que o time campeão da Libertadores, campeão brasileiro, contrata vários jogadores, tem que reformar o elenco, traz um técnico novato, que tem um nome pesado, né? Um nome familiar, um sobrenome, mas que não tem um currículo, uma história. E assim, mas o técnico do Flamengo também não tem, sim, mas o cara tem história no clube, o cara conheceu, cresceu ali. O David Ancelotti, se ele não fosse filho de Carlo Ancelotti, ele estaria no Botafogo? Não. Eu acho que não. Então, assim, é uma grande invenção. Faz uma costura, né? Parece uma invenção. Agora, vamos lembrar, quantos treinadores o Botafogo SAF teve? Vários treinadores. O português teve lá o Bruno Lage, que foi embora. Que o dia perdeu o Flamengo, queria pedir demissão. Conversaram a ficar, daqui a pouco mandaram ele embora. Castro. Aí os jogadores pediram para colocar o Lúcio Flávio, que era auxiliar, colocou, foi um desastre, perdeu o campeonato para o Palmeiras. Né? O Luiz Castro foi embora. O Arthur Jorge foi o que de fato funcionou. Aproveitou muito bem os jogadores, montou um time muito agressivo. Foi como funcionou, irmão. E funcionou muito bem. Mas era um técnico que já tinha uma história lá no futebol português e tal, já tinha, né, uma trajetória. E anote, primeira chance, meteu o pé. Foi pro Catar. Porque você não percebe muita consistência no projeto, né? Os jogadores, ele sabia que os jogadores não ficariam. O Almada, quando o Botafogo perde pro Pachuca lá no Torneio Mundial de Clubes, ele já dá a entrevista, não, obrigado, tô indo embora, indo pro Lyon. Agora já está no Atlético de Madrid, o argentino. E o técnico sabia que havia um esvaziamento, que ia sair muita gente, ele estava lá dentro, está sabendo, pegou e foi embora. Então, assim, o Botafogo não tem, o trabalho não é consistente, é muita mudança, é jogador que vai pro... O Savarino apareceu depois nas matérias, ele foi pro Lyon vendido e foi recomprado, mas nunca jogou no Lyon. É uma loucura essas coisas da SAF. O Cuiabano que jogou ontem. Cuiabano, eu ia falar. Foi e voltou. Nessas negociações lá com o grego, lá o Marinax, lá o grego lá do Olimpiado. Então é muita confusão. E um técnico que não tem o estofo para ser um técnico de um time que é um time com um clube, um time, né? Que é SAF time, né? Não, o clube é outra coisa. Com um elenco que tem ótimos jogadores, muito investimento. E que é o detentor dos dois títulos mais importantes do país e do continente, pô. Campeão brasileiro da Série A e campeão da Copa Libertadores da América. Mauro César também não parou por aí, ele também falou da dupla Grenal, né? Mano Menezes e o Roger, né? São treinadores aí que estão patinando aí nos seus clubes. Mas vamos ver aí o que foi que ele falou. Os clubes acreditam que vão chegar a algum lugar com o Mano Menezes em 2025. Eu acho que é um técnico que passou. Sua grande fase já ficou no passado. Há muito tempo não realiza nada de relevante. O grande feito dele foi no passado ajudar o Fluminense a sair do rebaixamento. É pouco, né? Assim, a meta do cara é tirar um time... Aí o Grêmio contrata de novo, quer dizer, é uma falta de visão também. Sabe? Ficam caindo nos mesmos nomes sempre, fica rodando aquilo ali. Aí traz um cara de fora, nem conhece o técnico direito, 3, 4 jogos já manda embora, não serve, não vai acontecer Por isso nada. que me espanta o Inter, inclusive, Sabe? porque na comparação dos técnicos o Roger estaria em outro patamar, né, irmão? Mas o Roger também é uma promessa eterna, né? Não sai disso. Ele estava bem no Juventude, que é outro patamar mesmo. Aí quando vai para o Internacional, o que aconteceu? Isso aí. Talvez, assim, o Roger tenha ensaiado ser um técnico de time grande e ele seja um técnico de times menores, que consiga se destacar no Juventude, mas não no Internacional, não no Grêmio. E o Mano, para mim, é um técnico de décadas atrás, que está ficando cada vez mais para trás. As ideias dele, as propostas dele, não anda, a coisa não vai. O futebol passou por muitas transformações nos últimos anos, com a chegada de técnicos de fora, de jogadores de fora também. Houve uma transformação. Para mim tem... Até os clubes desse patamar foram buscar. O Grêmio até fez isso. Você acabou de falar de um jogador que o Mirassol pensou na Rússia que ninguém conhecia, que fez o gol da vitória. Então isso mudou. Depois do Jorge Jesus vieram técnicos de fora, mudou a visão da gente aqui. O nível do futebol melhorou e alguns técnicos estão com as mesmas ideias lá de 2007, 2006, 2008, 2005, 15 de Campo Bom. Foi em 2005 que ele apareceu no 15 de Campo. Tem 20 anos. E não mudou muito o modelo. Nada contra ele, mas assim, eu não acredito que ele possa oferecer tanta coisa, pelo que eu vejo.
E domingo os dois vão se enfrentar, porque como é Grenal, então os dois estão com medo de mudar o técnico perto do dia do jogo. Vamos botar quem? Vou contratar quem? Botar auxiliar? Vamos com esse mesmo. Eles também, no caso, um pensando em relação ao outro, também vão com o mesmo. Mas o que dá, então, dá pro Grenal também uma cara de ultimato, né, Mauro? Porque se perder, isso não sai vivo. E como o Arnaldo falou, eu acredito também, se empatar, talvez os dois sejam demitidos. Uma vitória vai dar uma sobrevida para alguém. E para finalizar, o Mauro César Pereira aí faz uma crítica em relação a alguns torcedores, pessoas da imprensa, né, que confundem aí os comentários da imprensa paulista com a imprensa do resto do país. Ele dá uma explicação aí bem bacana, né, para a reflexão aí de todo mundo. Aproveita e se inscreva no canal, deixa aquele like e embora aí para os comentários do Mauro César Pereira. Sociais, acontece muito nas minhas lives no YouTube, nos programas de que eu participo, torcedor do Flamengo reclamando da imprensa paulista, imprensa de São Paulo, etc. e tal. Isso tem sido muito comum e é sempre bom lembrar, bom explicar até para quem porventura não tenha entendido ainda, que não existe um bloco chamado imprensa de São Paulo, imprensa do Rio, a imprensa de Minas, a imprensa do Rio Grande do Sul. Existem pessoas na imprensa dentro daquele estado, daquela região, com um ou outro posicionamento. E dentro desse núcleo, né, você não tem um pensamento comum. As pessoas divergem, mas têm maneiras diferentes de pensar sobre os mais diversos assuntos. Mas isso tem sido muito comum, no caso dos torcedores do Flamengo, que se manifestam nas minhas redes sociais, também no meu canal no YouTube, por conta de algumas críticas, algumas forçadas de barra para cutucá-los, né? Ou uma crítica, ou desmerecer a torcida, coisas do gênero, que me parece muito claro que são movimentos feitos artificialmente para justamente gerar engajamento. Então o cara fala uma coisa que vai desagradar uma torcida numerosa de um time que está em alta, né? Tem bons jogadores, disputa os grandes títulos, o time joga bem, está num bom momento, né? Fora de campo também, o clube está rico, tem dinheiro. Então você provoca essa massa para conseguir, com isso, engajamento. Muito antes das redes sociais, um famoso radialista de São Paulo fazia isso frequentemente com relação ao Corinthians, inclusive no período em que o clube tinha assim, times bons, né? Você pega aí final dos anos 90, começo dos anos 2000, ganhou títulos brasileiros, ganhou títulos importantes. E eu me lembro que frequentemente ele falava que o árbitro ajudou o Corinthians e tal. Por quê? Você desagradava uma numerosa torcida de um time em grande fase e você conseguia com isso engajamento, não em forma de cliques, porque rede social não era o que é hoje, mas audiência. Pessoas ouviam, repercutiam o que o cara falava e os torcedores dos outros times achavam aquilo legal, porque era na maneira de, digamos assim, aforra diante dos bons resultados que o Corinthians conseguia naquele momento. Então, se você torce por um time que está em alta e, porventura, percebe que há um movimento que vem de alguns setores da mídia, ou de alguns jornalistas, ou até gente que não é jornalista e tem espaço, tem alcance, não embarque nessa não compartilhe esse conteúdo. Você só está fazendo o que o cara quer. Ignore. E alguns vão comentar, alguns comentários são estapafúrdios, mas é de propósito. Tá? Seja mais perspicaz quando se deparar com esse tipo de coisa.